Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Que privilégio poder estar aqui com os irmãos nesse domingo. Um domingo maravilhoso que Deus tem nos dado graça e nós estamos aqui nessa noite. Eu sou muito feliz pela oportunidade, desde já agradeço aos companheiros. Diácono Cido, né? Diácono Sevanias? Cooperador? Diácono cooperador? Cooperador Monsebanias, Deus abençoe sua vida. A toda a diretoria, que Deus abençoe. Ao anjo da igreja que permitiu a gente estar aqui nessa noite, pastor Vilmar, que Deus abençoe a vida dele. E a todos os companheiros da retaguarda. É um privilégio para mim. E uma responsabilidade muito grande. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo falará em nossos corações nessa noite. O Daniel não é merecedor. Quando nós subimos aqui, não subimos para falar de nós. Mas nós subimos para a edificação das nossas vidas. Falar daquele Todo-Poderoso. Aquele que venceu a morte, aquele que morreu por mim e por você. E é por ele que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Quando eu cheguei, eu fiquei muito feliz que eu pude me lembrar de algumas coisas. Dentre elas, da saudosa irmã Luzia, que às vezes os pastores já mudaram, mas eu tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui lembram da irmã Luzia, a minha avó, já está com o Senhor. E por quantas vezes esteve aqui nesses bancos juntamente com os irmãos, e quando já mais velhinha, impossibilitada de vir à igreja, reclamava: ai, vocês têm compromisso demais, não dá para me levar na igreja. E eu me lembro que a primeira coisa que ela perguntava quando recebia a aposentadoria: meu filho, você já tirou o dízimo? Sempre fiel na casa do Senhor. Eu fico muito feliz por poder estar aqui novamente. Jesus é maravilhoso e Ele tem um tempo certo para as nossas vidas. E coube a Deus nos trazer aqui nessa noite. Então, se nós estamos aqui, eu tenho uma adoração para entregar ao meu Deus aqui nessa noite. Eu não saí em vão. Estou aqui com a bênção do meu pastor. E nós estamos aqui para, em um só coral, nós exaltarmos o nome santo daquele Deus poderoso. Aquele Deus que tem te mantido de pé, aquele Deus que tem cuidado de mim e de você. Nós estamos aqui para exaltar Ele nessa noite e agradecer por tantos feitos. Aleluias! Oh Jesus, Tu és grande, papai. Tu és maravilhoso, Jesus. Se você pode, adore a Ele nessa noite. Aleluia. Estou aos pés da cruz, me encontro
pra sempre canta. Oh, aleluia! E faz em mim o teu querer, mas a minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. E faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! Nós te adoramos, Jesus. Oh, e faz em mim o teu querer. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, e eu te servirei, porque comigo estará. E sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ai, e perdoa-me, e porque às vezes não consigo nem falar, e logo as lágrimas teus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás. Oh, aleluia! Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Ainda que, quem pode cante comigo? Ainda que pra te servir. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Recebe a nossa adoração, Jesus. Oh, aleluias! Oh, aleluia! Perdoa-me, e porque às vezes não consigo. Oh, aleluias! Sinal que tu estás neste. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós cremos que o nosso Deus já está presente aqui neste lugar. Nós cremos que o Deus Todo-Poderoso está aqui para ouvir a tua adoração nessa noite. Nós cremos que o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele está de ouvidos abertos a ouvir os teus filhos nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluias! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Tu és maravilhoso, papai! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 49. Aleluias. 49, verso 22. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Gênesis, capítulo 49, no verso 22. Amém? Minha versão talvez vai ser um pouquinho diferente da dos irmãos, mas ela vai dizer assim: José é árvore frutífera,
árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Amém? É pequeno, eu vou repetir com os irmãos. José, árvore frutífera. José é árvore frutífera. Árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Amém? Eu quero discorrer um pouquinho sobre essa palavra com os irmãos nessa noite. Eu quero discorrer sobre essa palavra nessa noite com os irmãos. Aleluias. Dentre esses irmãos, eu disse que tem alguns conhecidos aqui. Vejo ali a Exilene. Glória a Deus pela família dela, seu esposo. Nos viu crescer, né? Falando bem de frente, né? Viu na barriga da mãe, olha só que benção. Giselda também, que nos conhece há muito tempo. Dentre tantas irmãs que nos conhecem aqui. Irmã Rose, Deus abençoe. Vamos adentrar ao tema nessa noite? Aqui nós falaremos um pouco sobre a história de José. História de José, uma história muito conhecida dos irmãos. História onde tem passagens lindas que a gente encontra dentro desse texto da história de José. Nós sabemos que José é um moço humilde. Talvez não pela casa dos teus pais, que teus pais, a palavra vai dizer que teus pais tinham muitos bens. Mas um moço simples. Um dos mais novos da sua casa. Só não era mais novo que o seu irmão Benjamim, que veio após ele. Mas um moço, eu imagino que alegre. Um moço simples, um moço que agradava a Deus. E a história vai discorrer. Voltando um pouquinho, a gente vai ver da onde José veio. E José veio de Abraão, era seu bisavô, de Abrão, seu bisavô. Seu bisavô com Sara. A história vai nos dizer que Sara não podia ter filhos, era estéril. Mas Deus o abençoa depois de aproximadamente 25 anos de desejo em ter filho. Então Sara tem um filho. Esse filho se chama Isaac. Isaac vai crescer, se torna um filho muito querido dentro da sua casa, muito bajulado pela sua mãe, a história vai dizer. Então Isaac cresce, resolve se casar. Então Isaac casa com Rebeca. E a história vai nos dizer que Rebeca também era estéril. E as coisas parecem que começam a ficar difícil nessa família, né? A primeira geração era estéril, mas Deus deu vitória. Mas vamos ter fé. Então Rebeca, depois de aproximadamente 20 anos, Deus também concede um filho a Rebeca. A Rebeca, Deus concede 2 filhos de uma vez só, que foi Esaú e Jacó. Onde o próprio Deus, para acalmar Rebeca, diz a ela que ela estava gerando 2 gerações ali, saía do ventre de Rebeca. Dentre um desses filhos foi Jacó, onde Jacó também se casou com Raquel. Foi muito dificultoso para Jacó, né? Ele teve que trabalhar 7 anos para conseguir a mão de Raquel. E quando ele trabalhou 7 anos, que estava pronto a casar, seu sogro enganou e deu a outra filha. A história vai dizer que diz que a filha não era tão formosa quanto a outra. Então Jacó enganado se aborrece e trabalha mais 7 anos. Mas quem ele queria se casar era Raquel, desculpa. Então a história vai nos dizer que Raquel também era estéril. E aí nós observamos, parece que, mas como? Deus tem uma promessa para a vida para toda essa geração. E parece que vai se enfindar toda vez que fala que é estéril. Mas depois de muito tempo, Raquel gera José.
E o primeiro observação que eu faço dentro desse texto é que quando Deus tem algo para cumprir na vida de alguém, não importa quais são as dificuldades, mas se Deus decidiu fazer, não vai ter medicina que pare o que Deus quer fazer. Não vai ter dificuldade o que o nosso Deus não resolve. Aqui nós falamos de 3 gerações que não podia ter filhos, mas o Senhor Deus tinha algo para fazer na vida de José. Deus tinha algo para fazer sobre aquela família. Então a história vai dizer que José é gerado, e com aproximadamente os seus 17 anos, já grande, seu pai manda até os campos para que ele possa conferir como que está as coisas no campo. Na casa de Jacó, todos eram pastor de ovelha. Jacó era um homem de muitos bens, muitas aquisições, muitas terras, muito gado, e todos os seus filhos pastoreavam. Mas a história também vai dizer que José era um filho muito amado pelo seu pai. José era um filho que despertava ciúme em seus outros irmãos. A história vai falar que José era muito fiel ao seu pai. Ele ia até o campo, via o que estava acontecendo, voltava e contava para o seu pai. Desde aí seus irmãos já não gostavam dele. Para completar, José ganhou uma túnica de várias cores, uma túnica muito bonita, chamativa, onde os seus irmãos se aborreceram muito com aquilo. E a história vai nos dizer que chegou esse dia onde seu pai pediu para que ele fosse até o campo visitar os seus irmãos. E chegando até o campo, os seus irmãos avistou ele de longe, e ali o sonhador mor. Sonhador porque ele tinha muitos sonhos, e um pouquinho antes ele tinha tido alguns sonhos. Ele tinha aberto esses sonhos dentro da sua casa, contando para os seus irmãos. E a palavra vai dizer que José dizia a seus irmãos e a seu pai: eu tive um sonho onde todos da minha casa, da nossa casa, se curvavam perante mim. Seus irmãos se enfurecem e ficam muito aborrecidos com isso. Já não era muito alegre com aquele irmão, né? Então quando ele chega lá em cima, eles dizem: ah, lá vem o sonhador. Eu acho que nós devemos acabar com essa história. Vamos matá-lo. A gente resolve esse problema de uma vez por todas. Vamos acabar com a vida de José. Chega essa pedra no nosso sapato. Nosso pai gosta mais dele do que da gente. Não, vamos parar com isso. Mas uma das lições que eu identifico aqui é que não importa aonde você chega, e não importe quem não goste, Deus tem sempre um infiltrado lá no meio do que não gostam. A palavra vai dizer que enquanto todos tramavam contra José, o seu irmão mais velho diz: não, calma lá, a gente não gosta dele, mas não vamos matar não vamos sujar nossas mãos de sangue não. Vamos jogar ele dentro dessa cisterna aí e deixar aí, depois a gente resolve. Então aqui ele já ganhou tempo. Deus já proveu tempo para ele. Então José é lançado na cisterna. Eu imagino a decepção de José. Imagina que ele foi jogado pelos que estavam dentro da sua casa. Ele foi rejeitado por aqueles que estavam do lado dele, que era sangue dele. Eram seus irmãos, os mesmos que o jogaram dentro daquela cova a morrer. Mas ele sabia que ele tinha um Deus poderoso. Ele sabia que ele tinha um Deus, ele servia um Deus bom, que cuidaria dele nos mínimos detalhes. Independente das tribulações que ele estava passando, aquele momento foi de muita dificuldade, eu imagino, para José. Mas Deus prepara tudo na hora certa e no tempo certo. Naquele momento ia passando uma caravana de ismaelitas, e eles decidiram aí de imediato: ó, vamos vender ele, pronto. Vamos vender como escravo, e a gente não vai sujar nossas mãos de sangue, a gente não mata ele, a consciência iria pesar.
A gente manda ele com essa caravana e ele vai sumir das nossas vidas. Nunca mais nós encontraremos José. E a história discorre e diz que quando ele chega até o Egito, ele é vendido para o chefe da guarda do Egito. Ele é vendido para o chefe da guarda. Aleluias. Então agora ele começou a morar na casa de Potifar, o chefe da guarda. Só que Deus era com José. E quando ele chegou, Deus começou a abençoar. Deus começou a prosperar José em tudo que ele fazia dentro da casa de Potifar. Deus abençoou de tal forma que eu imagino Potifar não entendendo o que estava acontecendo com os seus negócios. O que aconteceu com a minha casa que está tão próspera? E ele entendeu que era José na casa dele. Então logo ele tratou de levantar, subir o cargo de José. Ele começou a chefiar a casa de Potifar. Potifar era um homem de muitos afazeres, tinha muitos compromissos, ele era o chefe da guarda. Então Deus levanta José naquele lugar, porque Deus era com ele. E a história também vai dizer que José estava se estabilizando, estava bem, mas a mulher de Potifar achou graça em José e começou a preocupar José, porque de qualquer forma ela queria derrubar José. Por tantas vezes ela tentou, a história vai dizer, mas José, num certo dia, onde ela chegou, parou ele falou bem assim: não existe homem forte, né? Vamos correr. A coragem, não existe coragem. Ah, eu vou ficar porque isso não acontece comigo. Não. A Bíblia vai nos dizer que é para nós fugirmos da aparência do mal. Então é isso que José resolve fazer imediatamente, sair dali. Eita, para com isso. Eu não vou brincar com isso. Só que aquela mulher ficou com a sua túnica. Ela ficou com a sua capa. Então a história vai dizer que novamente José vai para a prisão agora. Da primeira vez ele estava dentro de um poço. Na segunda vez ele vai para dentro de uma prisão. E ali eu imagino a desilusão de José novamente. De novo aqui, Jesus. Eu faço uma analogia com os irmãos nessa noite. E imagino como foi difícil para José. Falei, meu Deus, eu tenho sido fiel a Ti. Por que está acontecendo isso comigo? Mas para tudo Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Quando José chega à prisão, em pouco tempo a palavra vai dizer que ele vira chefe da prisão. Ele fica ali na organização da prisão. Por quê? Estava com Deus. Ele tinha um compromisso em não desagradar ao seu Deus. E esse é um fato interessante nas nossas vidas, que por muitas vezes nós temos dificuldades e aflições. Nós temos dificuldade dia após dia, e o próprio Deus vai dizer que no mundo nós teremos aflições. Jesus disse isso. Mas ele disse também que ele venceu e nós também venceria, por intermédio da graça e do Espírito Santo. Então a decisão de José foi caminhar com Deus. Então Deus cuidou dele em todos os momentos da sua vida. Ali se tornou chefe. Então, um certo dia, tiveram sonhos. Duas pessoas que estavam presas junto com ele. Ninguém conseguiu revelar esses sonhos, esclarecer esses sonhos. Talvez os irmãos não sabem, essa palavra fala tanto de sonhos, mas naquela época, sonhos eram uma espécie de prenúncio do que aconteceria. Eles criam muito nisso, no que iria acontecer com eles. Então os sonhos era levado muito a sério naquela época. Então ele consegue desvendar o sonho daqueles dois moços. E de um deles ele disse: significa que dentro de 3 dias mais ou menos você sairá daqui. Você voltará a servir o rei. E foi o que aconteceu.
Ele disse quando ele saiu: ó, lembra-se de mim. Quando você chegar na frente de Faraó, lembra de mim, lembra do meu nome. E a palavra vai dizer que passou 2 anos e nada de ninguém lembrar de José. Assim é parecido quando a gente está na prova, né? Às vezes nós passamos por determinadas situações e dificuldades que parece que ninguém consegue nos ver. Parece que todos que poderiam nos ajudar não nos vê. Parece que todos que poderiam fazer alguma coisa por nós, nós não entendemos como, mas parece que ninguém lembra da gente. É esses momentos íntimos que Deus tem com você. Aleluia. São momentos especiais que Deus tem para tratar comigo e com você. Esse momento de dificuldade, a palavra vai nos dizer, eu gosto muito de um texto, se não me sai da memória, em João 15, vai dizer sobre a poda de Deus sobre as nossas vidas. É um momento de suma importância para as nossas vidas. O momento onde Deus tira para tratar com seus servos e com seus filhos. Essa palavra em João 15, ela vai dizer que o que dá fruto, o que não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Então nesses momentos de dificuldade, no momento de prova, nos momentos de aflições, é Deus trabalhando na sua vida aqui para você que produz ainda mais. Não é para a morte, não. A tempestade ela vem, mas o seu Deus é contigo. Ele acalma essa tempestade e faz você andar por cima dessa tempestade. O momento da poda é necessário para as nossas vidas, assim como foi para a vida de José. Os momentos de dificuldade, os momentos de aflições, mas em momento algum Deus o abandonou. Deus sempre esteve com ele, prosperando a ele onde quer que ele estivesse. A palavra vai nos dizer que depois de aproximadamente 2 anos, Faraó tem um sonho. Os irmãos conhecem essa passagem. Faraó tem um sonho onde nenhum dos seus servos consegue interpretar aquele sonho, ou aquela visão. É onde o copeiro se lembra de José. Chega o tempo para a vida de José. E assim como chega o tempo para a vida de José, chega o tempo para as nossas vidas. Deus não te esqueceu nesse deserto. Deus não te abandonou no meio dessa prova. Ele é contigo, Ele zela pela sua alma. Ele não te abandona, Ele está com você todos os dias, aleluia. Então José chega até aquele palácio. Então Faraó conta o sonho para ele. E ele diz: Faraó, Deus dá sabedoria para ele naquele momento, e ele consegue decifrar. Significa que vai vir 7 anos de bonança, mas também vão vir 7 anos de fome. E Deus é tão bom com José que Deus dá estratégia. Ele não só revela o sonho, mas Deus dá uma estratégia para José. Então José vai chegar até o faraó e dizer: nós precisamos fazer celeiros e ajuntar, porque vai vir a grande fome, e nós estaremos preparados para servir toda essa nação. Irmãos, o que eu acho lindo nessa passagem é que logo em seguida José vira governador do Egito. A palavra vai dizer que José, ele é o segundo homem, ele é apenas abaixo de Faraó, o rei do Egito naquela época. O Senhor Deus, quando Ele quer fazer, não tem dificuldade que pare o nosso Deus. Deus tem o tempo certo e a hora certa para fazer sobre as nossas vidas. Deus tem um tempo preparado para as nossas vidas, para realizar o que Ele tem para as nossas vidas. Talvez o tempo é difícil, o tempo de espera não é fácil. O povo de Israel, quando caminhava pela terra prometida, foi um tempo de muita dificuldade para aquele povo, mas Deus nunca deixou de prover o maná para aquele povo. Deus nunca deixou de prover dia após dia o alimento para aquele povo. O Senhor Deus, Ele não abandona quem está com Ele. Assim como foi José, que decidiu caminhar com Cristo,
passar por dificuldades, passar por aflições, mas ele não abandonaria o Cristo dele, ele não abandonaria Jesus por nada. Assim foi com aquele povo. A palavra vai dizer que no determinado Moisés, quando chega numa situação onde Deus se aborrece com aquele povo, o povo peca contra Deus, e Jesus vai dizer que não, Moisés, se eu for com esse povo eu vou consumir eles, eu vou matar este povo. São muitas iniquidades. Mas Moisés se achega ao pé do Senhor naquele momento e diz: ah, papai, não nos envia se não for com a tua presença. Jesus propôs mandar um anjo, mas ele diz: não, Jesus, se não for com a tua presença não dá. Se não for com a tua presença, não despede-nos daqui. O que nos diferenciará dos demais é a presença de Deus nas nossas vidas que nos diferencia dos demais. É a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas que nos diferencia deste mundo. A palavra de Deus vai dizer que nós somos sal e luz dessa terra. Não deixe que a luz do Espírito Santo apague sobre as nossas vidas. Não deixe que a luz do Espírito Santo apague sobre a sua vida, jovem. Essa passagem é interessante de José, quando ele vai dizer que então ele torna governador. Quem imaginaria que José sairia de lá? Dentre tantos filhos, esse se tornaria um governador. Um cargo criado para ele. Não tinha governador, a história não fala de governador antes de José. Mas é assim que o nosso Deus faz. Às vezes nem foi criado ainda o que Ele tem preparado para nós, mas se é da vontade dEle, Ele cria. Aleluias. O Senhor Jesus Cristo é especial em pegar projetos falidos. Nosso Deus, Ele é especial em fazer planos que parecem aos nossos olhos estar perdido, mas Ele faz. Nós podemos recordar da história de Davi. Davi era o menor da sua casa, estava num campo apacentando ovelhas. Quando o maior chefe de estado chega à tua casa, ele está no campo, todos os seus irmãos estão lá. Mas Deus tinha escolhido Davi. Ele vem do campo, mas ele vem porque o Deus Todo-Poderoso, ele tem um tempo especial. Não importa quanto tempo ele passou no campo, mas quando chega a hora, Deus manda chamar. Davi, aproximadamente 17 anos, de 15 a 20 anos ele passou para assumir como rei. Não foi diferente na vida de José. Aproximadamente aos 17 anos ele foi vendido, e aproximadamente aos 30 ele assume como governador do Egito. Engraçado que com Jesus não foi diferente. Tem um tempo de espera nas nossas vidas. A palavra de Deus que vai dizer que Jesus, aproximadamente com os 12 anos, ele já ministrava aos grandes mestres da época. E por que Jesus já não iniciou então? Mas tem um tempo preparado debaixo do céu para todas as coisas. Aproximadamente aos seus 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Então não pense que está cedo demais ou que está tarde demais. Depende dele, é na hora dele, é do jeito dele, é no tempo especial dele. Ele faz para a sua vida. Não desanime, não perca a sua fé. O Todo-Poderoso tem algo preparado para mim e para a sua vida. O nosso Deus, Ele não te esqueceu no meio desse processo. O nosso Deus, Ele não te esqueceu no meio desse deserto. O nosso Deus é aquele que guarda, que cuida. O Deus que não abandona. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Oh, Ele não te esqueceu. Ele cuida de ti, Ele vela pela sua vida. Nós falamos de um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus que nunca falhou, um Deus que nunca desamparou os seus. Não é agora que Ele vai te desamparar. Creia que Deus tem um tempo para a sua vida. Esse processo não é o fim para você. Esse processo não é o final do que Deus tem para a sua vida. Ele tem um tempo especial para a sua vida. Creia que a promessa dele irá cumprir para a sua vida. Aleluia. Aleluia.
Ele tem um tempo especial para fazer o que Ele tem na sua vida. Aleluias! O nosso Deus é um Deus perfeito, um Deus que morreu, mas ao terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos e vive está, para nos garantir a nossa vitória. Ele é aquele Deus que nos prometeu a salvação. Ele não vai te deixar nesse caminho. E talvez nos momentos que a dificuldade te apertar e você achar que não, eu tenho que desistir. Não, não desiste não, porque breve Jesus vai voltar para buscar a sua noiva preparada. Aleluias! Ele nos fez uma promessa. Ele não te abandona. Breve Ele voltará para buscar a sua noiva. Esses tempos de aflições que nós passamos aqui são passageiros. A palavra diz que aqui não é o nosso lugar. Isso aqui é um espaço que não é nosso. O nosso lugar são as mansões celestiais. O nosso lugar é o céu. O nosso lugar é o céu. Ele prometeu que voltaria e Ele vai voltar para buscar a tua noiva preparada. Em Apocalipse vai dizer que ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Esses dias de aflições se cessarão. Os dias de dificuldade cessarão sobre as nossas vidas. E no momento de aflições, lembra que você tem um Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, papai. Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Creia nessa palavra. O desespero me toma, por mais pressão que seja essa situação, mas o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, a palavra vai dizer que ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Creia nessa palavra. Aleluias. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, confia no Senhor, confia em quem te prometeu. A palavra vai dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O seu Deus, Ele não esqueceu de você. Ele não vai te abandonar. Você não vai parar nesse deserto. Você não vai ficar por aqui. Não é o seu lugar aqui. O seu lugar são as mansões celestiais. Deus tem preparado para mim e para você um céu glorioso, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. O nosso Deus tem preparado para mim e para você. Quando tudo apertar, lembre como o salmista diz: eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem dos céus. O meu socorro vem de Deus que fez os céus e a terra. Lembre que o teu socorro vem do céu. O seu Deus, Ele não te abandona. Creia nisso. Ele não vai te deixar. O nosso socorro vem dos céus, do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Aleluias. Deus abençoe a igreja. Que fique com esta palavra.
Confio que o seu Deus, Ele não te abandonará. Confio que o seu Deus não te deixará. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.